Boa noite. Para aqueles que podem, vamos estar orando juntos e meditando na palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre libertação. Olá, Ana, como que você está? Erivelton. Amore. Todo mundo aí. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre libertação. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o mundo espiritual, sobre os demônios. A gente, como cristão, não tem como ficar sem entendimento nessa questão espiritual sobre os demônios. Amém? Bom dia, Tatiana. E ontem nós falamos como eles operam. Uai, tinha que ser mineiro, né? Tô na campanha, uai. Ontem nós falamos como que os demônios operam. E eu fiz uma brincadeira com vocês, que se vocês quiserem ter uma vida de frustração, uma vida de tristeza, de bastante sofrimento, então faz tudo que os demônios querem, né? Caia nas ciladas deles, ouve tudo que eles querem falar sobre você e não consiga vencer um dia mal. Então ontem a gente falou sobre as 3 ações que o diabo ele opera. Nós precisamos vencer cada ação do inimigo. Amém? Estão fortalecidos? Estão prontos? Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 11, e nós vamos discorrer a mensagem. Bom dia, Andressa, bom dia, Fabi. Nós vamos discorrer a mensagem a partir do versículo 14. Livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14. Falta 1 minuto para as 2 da manhã, vou aguardar aqueles que podem estar conosco essa madrugada, para nós meditarmos nessa mensagem, amém? Se eu for colocar um tema nessa mensagem, essa mensagem eu prego como um manual de libertação. Tanto no Projeto Rocha, nós vamos ter o Projeto Rocha agora no feriado do Carnaval. Quando eu vou ensinar libertação, eu uso esta mensagem. Também no seminário Prisões de Alma, qualquer seminário de libertação, eu uso específico essa mensagem. Lucas 11, a partir do versículo 14. Esse contexto, para mim, não tem mais explicativo do que esse texto sobre libertação. A ação do diabo, a ação do mundo espiritual, como ele opera, juntamente com os agrupamentos de demônios que os valentes eles dominam, né? Então, se eu fosse colocar um tema para a mensagem de hoje, seria nessa questão de libertação. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, são 2 horas da manhã e eu vou convidar vocês para aqueles que podem para a gente estar meditando em Lucas 11, a partir do versículo 14. Está escrito assim na palavra do Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Olha que ministério interessante, Jesus expulsando um demônio. Então, o ministério de expulsar demônios, o ministério de lidar com demônios, é um ministério que era operado por Jesus e também é um ministério que foi delegado a nós. Claro que cada um de nós recebemos uma missão, um chamado, um propósito no reino. E existem pessoas que foram chamadas com esse propósito, com o propósito de expulsar demônios. Mas quando a gente fala em expulsar demônios, a gente fica às vezes sem entendimento, quando é novo convertido, expulsar da onde, né?
Então, expulsar demônio é expulsar de dentro de um corpo físico, dentro de uma pessoa, né? Então, às vezes, a gente pode ter um conceito de achar que os demônios são igual aqueles fantasminhas de desenho animado, né? Que fica andando pelos ares, se escondendo no guarda-roupa, ou quando a gente é muito jovem, né? A gente tem medo de debaixo da cama. Tem alguém que tem medo debaixo da cama até hoje, na hora de dormir? Então, esses entendimentos de desenho animado não faz tanto sentido com a Bíblia Sagrada, porque os demônios, nós vamos ver nessa passagem, ele não tem o interesse de ficar andando por aí, porque ele não encontra abrigo e não encontra descanso. Nós aprendemos ontem que o mundo espiritual, o meio celeste, ele já foi tomado por Jesus. Jesus tem autoridade pelo meio celeste. Então, ele não pode ficar aí andando por aí, né, como nada tivesse acontecendo. Então ele precisa de um corpo físico, de alguém que dê a brecha, de alguém que cometa o pecado, que seja a porta para que ele entre e ele opere através dessa pessoa. Então existem esses requisitos. Então o diabo, ele opera como? Em pessoas. Então tem pessoas que abrem a brecha através do pecado e convidam o diabo para fazer parte dela e ficar operando através da vida dessa pessoa. Nós aprendemos ontem, em Efésios 6:10, que o diabo, ele opera somente de 3 frentes, através de pessoas, né? Então o diabo, nós aprendemos ontem, só recapitulando para fazer sentido essa mensagem, nós aprendemos ontem, o diabo, ele não vai ficar nos oprimindo como fantasmas e nuvens ao nosso redor. Não, a Bíblia é clara, ele opera através de um corpo físico. Então, esse corpo físico dessas pessoas que, através da porta de pecado, convidaram para entrar, ele vai operar de 3 maneiras, armando ciladas, e a decisão é minha, se eu entro ou não entro na cilada. Então, por que nós sofremos, vivemos frustrações? Porque nós entramos nas ciladas do diabo. Não paramos, pensamos, meditamos e avaliamos se aquilo que nos está sendo convidado, né, é cilado ou não é. A segunda arte do diabo é trazer dias maus. Então, se eu vou ser dominado pelo dia mau ou dominar esse dia e transformar esse dia como bom, vai ser também total decisão minha. Eu vou decidir se o meu dia vai ser bom ou se o meu dia vai ser mau. E 3, os dardos inflamados. Então, a terceira maneira que o diabo ele opera é lançando mensagens, palavras, e eu vou aceitar. Eu que vou decidir se vou aceitar essas palavras dessas pessoas ou não, se isso vai fazer sentido na minha vida. Então eu somente sofro se eu entro nessas 3 ações do diabo. Agora, se eu quero uma vida de sofrimento, eu entro nas 3. Se eu quero uma vida abundante, uma vida próxima, uma vida, né, que tenha um sentido na palavra do Senhor, eu não vou entrar em nenhuma dessas 3 situações. É só isso que o diabo faz. O diabo não sabe fazer outra coisa a não ser fazer isso. Então, aqui ele vai falar como ele opera dentro de um corpo humano, dentro de um corpo físico. E é interessante, nós que gostamos de oração e orar com pessoas, lidar com pessoas em questões espirituais, a gente precisa entender como que o diabo opera nas pessoas, por que os demônios elas não conseguem resistir a esses demônios e essa prática pecaminosa ela permanece. Hoje vai ser tão interessante que eu vou trazer tanta revelação aqui que áreas de pecado vocês vão deixar rapidinho, porque vocês precisam descobrir a verdade do porquê que você peca. E quando nós descobrimos como o diabo opera, nós conseguimos lidar de uma maneira mais positiva para poder estar trabalhando com pessoas. Então, as pessoas, elas podem estar endemoniadas e nós cristãos, nós temos que ter a clareza sobre isso. Então, vamos lá. Jesus tinha esse ministério, certo?
versículo 14. E ele estava expulsando um demônio que era mudo. Ora, aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e a multidão ficou maravilhada. Então, existem anomalias, enfermidades, algum tipo de doenças que são provocadas por espíritos malignos, né? Existem outras malignidades que pode ser por nascença e qualquer outras coisas, que eu também tenho explicação bíblica que tudo provém de uma raiz de um espírito maligno. 15. Alguns deles, porém, disseram: ele expulsa os demônios por meio de Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, olha a cabeça deles. Eles achavam que Jesus ele expulsava os demônios porque ele tinha o príncipe dos demônios sobre eles. Eles não tinham o entendimento que Jesus, sendo Deus, ele era maior do que todos os espíritos. Eles entendiam que Jesus possuía uma classe de espírito maior. Então, por exemplo, eles estavam achando que era o príncipe Beelzebu. Então, ele estava lidando com as falanges, se ele tinha o príncipe Beelzebu, ele conseguia expulsar. E olha só o que Jesus faz, né? Em 16. Outros, a fim de o provar, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que eu expulso demônios por meio de Beelzebu? Se eu expulso demônios por meio de Beelzebu, por meio de quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olha que interessante toda essa mensagem. Então, o que Jesus ele estava querendo dizer para essas pessoas? Olha, se eu expulso, se eu tenho um príncipe demoníaco, e eu estou expulsando esse príncipe, não faz sentido, porque se eu expulso ele, eu teria que estar trazendo um outro espírito sobre ele, a malignidade tinha que continuar, porque a casa não fica dividida. Vocês já viram aquela questão de família? Família, ela briga entre si, elas se matam entre si, briga entre si. Mas se um outro vem para brigar com ela, elas se unem rapidinho, não é verdade? Se outra pessoa vem falar da família ou cutucar alguém da família, a família que estava brigando entre si se reúne e ficam super unidos. Então, não fazia sentido ele expulsar um demônio, sendo que o reino de Deus ia fazer parte da vida da pessoa. Então, o que ele está querendo dizer? Que aí o mais importante, nós não vamos entrar nesse mérito, isso é quando a gente for fazer estudo de libertação. O que é mais importante? O reino de Deus, ele começa a fazer parte da nossa vida quando os espíritos malignos, eles deixam de operar e viver nessa morada, nessa casa, que é chamada, né, de corpo físico. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso está lá no livro de Coríntios, nós vamos chegar até lá. Então, o reino de Deus, ele é chegado até nós através da expulsão. Então, olha que interessante. O mundo espiritual, ele é tão complexo que ele não pode ser visto somente eu tenho que ter cuidado para falar, de eu ter uma frequência pouca na igreja, ou somente de eu ter aceitado Jesus, de eu cantar louvores, eu abandonar algumas práticas na minha vida. O reino de Deus, ele é muito mais complexo, ele é um reino, e se ele é um reino, eu preciso
que esse reino ele faça parte da minha vida por completo. E o reino de Deus que está na nossa mente, no nosso corpo, ele domina o nosso corpo, ele só é chegado quando espíritos malignos são expulsos da minha vida, do meu corpo físico. Quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Vamos grifar esse versículo 21, que é o tema central de hoje. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Então ele chama esses demônios de valente. Então tem um valente que guarda a casa. Faz sentido isso para você? E quando esse valente, ele está o quê? Muito bem armado. O que é esse muito bem armado? Muito bem armado não significa que ele está com pau, com pedra, com porrete, armado que vai me bater, vai me estrangular. Não. O que é armado? Um valente muito bem armado são as convicções, são os pensamentos, são as ideias, são aquilo que são as verdades que ele coloca dentro de mim para que eu acredite piamente que aquela prática de pecado faz sentido na minha vida. Então, por exemplo, uma pessoa, um pecado, vocês concordam comigo que não dizimar é pecado? Para crente, nós estamos conversando com crente, quem acorda 2 horas da manhã para orar é crente, certo? É pecado, é pecado. Não dizimista está em falta. E tem alguma coisa estranha, está em falta, certo? Então, as pessoas que não conseguem dizimar, por que elas não conseguem dizimar? Por que isso dói? Por que eles não conseguem exercer essa prática? Porque existem verdades que são chamados de falanges, espíritos, que existem verdades dentro de nós que conversam conosco para que esse valente ele permaneça sua ação sobre a nossa vida. Então, por exemplo, fala assim, não dizima não, porque senão você não vai ter como pagar as suas contas. Olha lá, um espírito impostor. Então vamos lá, sobre o espírito ladrão, que é o espírito do valente ladrão, ele vai ter o que? Um agrupamento. Eu tenho um estudo que eu tenho praticamente todos os agrupamentos, por experiência mesmo. Então eu fazia libertação ali na igreja, e aí vinha o valente e falava, qual que é o seu agrupamento, quais são as suas verdades que você coloca. Aí ele falava, eu ia anotando ali. Aí eu fiz uma apostila. Então tem esses agrupamentos, o espírito impostor, o espírito de engano. E outra coisa que ele coloca, né? Não dizima não, porque a igreja é rica e você é pobre. Então olha só, um espírito de falsa humildade. Esse espírito de falsa humildade, olha, você é tão humilde, tão coitadinha, a igreja é tão rica, não faz isso não. Então esse espírito de falsa humildade para você continuar ainda no erro. Olha, outra coisa, não dizima não, porque você não sabe para onde que esse dinheiro vai, você não sabe o que vão fazer com esse dinheiro, então é melhor ficar com você, porque vai que roubam esse dinheiro de você. Então o que ele é? Ele começa a trazer o quê? Ele deturpa o caráter. Então aquilo que você é, que é ladrão, a Bíblia fala, os não dizimistas são ladrão, ele diz que é quem? O outro. Então ele faz o quê? Desvio do caráter. Então ele se acha não ladrão, mas aquele que opera sobre a igreja é o ladrão. Então é assim que essas forças elas operam, né? Trazendo essas verdades. Esses espíritos falam essas verdades dentro de nós para que esse valente ele fique o quê? Sobre guarda nesta casa. Então vamos lá um outro exemplo. É muito comum, principalmente o caso do principado no Brasil, né? O principado da perversão sexual. Então uma pessoa que não consegue abandonar o pecado da sexualidade, claro que tem toda uma crise de identidade, toda, né, uma questão cultural, eu entendo tudo isso, mas as falanges são as mesmas.
E as conversas são as mesmas. Então eu tenho um valente na área sexual que ele conversa comigo para que eu não consiga me desligar desse pecado. Então vamos lá, qual que é as conversas? Tem um espírito que eu que dei o nome para ele. Esse nome eu que dei. Ele chama nada a ver. Então a primeira coisa que fala, faz isso aí, tem nada a ver. Todo mundo faz mesmo, não tem? Esse demônio que chama nada a ver, ele conversa. E a pessoa fala, não, tem nada a ver isso daí, isso é religiosidade, tem nada a ver isso daí é gente que é muito cética, não tem nada a ver, porque se você não fizer isso, você não vai casar, não tem nada a ver, se você não fizer isso, você não vai conseguir arrumar ninguém, não tem nada a ver, então ele sempre está trazendo, não tem nada a ver. E ele traz uma força na nossa mente para que esse valente continue operando nessa área de pecado. Outra coisa, se você não fizer isso, você não vai ser amado. Então, olha a distorção sobre o amor, né? Então, ele coloca o quê? Que o pecado é amor e Jesus não é amor. Então, se você escolhe Jesus, Jesus não é tão amoroso assim. Quem é amoroso é esse rapaz ou essa moça que você arrumou. Olha só, ele tem o quê? Um desvio de identidade, né? Então recebe muito amor dessa pessoa. Se você não receber amor através dessa prática, você não vai ter amor, porque ele não quer que você conheça o verdadeiro amor que é Jesus. Esse negócio de ficar só dando amor para Jesus, nada, isso daí não existe. Ele traz o quê? Esse desvio de identidade. Né? Então, fora toda a euforia, né? Por trás também do pecado da área sexual, existe uma euforia, existe uma violência, existe muitos desequilíbrios, são 7 espíritos, e eles sustentam essa verdade. Uma vez que nós descobrimos essas verdades e quebramos essas verdades, que só é quebrada pela palavra do Senhor, por isso que é muito importante ler Bíblia e conhecer Bíblia. O tanto que você louva, eu combino com vocês para que vocês leiam o tanto da mensagem, porque o que nos liberta é o conhecimento da palavra. Não adianta a gente ficar louvando, oh Deus maravilhoso, e isso daí me traz o que é um estado emocional, às vezes tranquilo e habitável. Mas o que me liberta é o conhecimento da palavra. Por isso que crente que acorda 2 horas da manhã tem que ter a prática de ler a Bíblia. Amém? Um outro pecado que eu acho assim interessante. Me dá um exemplo aí pra gente, mais um exemplo para me falar. Qual que é uma área pecaminosa que as pessoas tentam sair e não conseguem? Me dê um exemplo aí para mim desagrupar esses espíritos. Então vamos lá, me dê um exemplo. Eu dei os mais comuns. Vou deixar vocês escrever e acaba demorando para chegar aqui. Um pecado muito comum na igreja, o da mentira, né? Então vamos lá. Tem um valente da mentira. E por trás do valente, pornografia. Vou falar, sei falar, viu, Luana? O pecado da mentira. Então, por trás desse pecado da mentira, eu vou ter o que? Dentro de mim, espíritos que precisam sustentar esse valente. E ele sustenta como? Com verdades. Então, fala, se você falar a verdade, você não vai ser aceito. Então, olha só, ele mexe com a sua aceitação. Se você mostrar a realidade, você não vai ser amado. Ele traz o quê? Uma desqualificação sobre o valor que você tem. Então, ele sempre vai trazer uma força para que o quê? Sustente esse espírito de mentira. Fora o nada a ver, fala isso daí, porque se você falar a verdade não vai dar certo, né? Então ele sempre vai estar trazendo um sustento. A questão da pornografia, a pornografia ela é vista como escape, um escape de descanso.
né? Então a pessoa, ela vê a pornografia como um álibi para um descanso, para um prazer, e um prazer momentâneo. Então o diabo colocou na cabeça dela que prazer é prazer sexual. Então ele leva aquela pessoa sobre verdades. Assiste isso daí, porque você não está praticando, você está só vendo, não tem nada a ver, né? Então ele vai começar a escravizar aquela pessoa no ver para trazer um descanso e um refrigério, uma recompensa. Tem muitas pessoas que veem a pornografia como recompensa. Então existe uma falange no valente de pornografia, isso é muito sério, que se chama recompensa. Você trabalhou tanto, você se esforçou tanto, você é uma pessoa tão dedicada que você merece a pornografia. É uma recompensa por tudo que você fez. Tem gente que se recompensa na comida, tem gente que se recompensa comprando demais, gastando demais, mas tem gente que se recompensa na pornografia, porque ele aprendeu ali um objeto de prazer. Então, mas por trás dessa mensagem, o que é interessante a gente aprender? O pecado que mais agride a nossa alma, um pecado que às vezes a gente lida com ele por anos e quer abandonar esse pecado e não consegue. Como fazer para abandonar esse pecado? Quais são as verdades que estão aí dentro de você que sustenta esse pecado? Toda vez que você vai praticar esse pecado, o que fica falando no teu coração, na sua mente o tempo todo, faz por causa disso, faz por causa daquilo, faz por causa daquilo. Isso é verdade, é uma desconstrução da identidade de Deus. Ele está o tempo todo desconstruindo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, tá certinho. Então, aquilo que sustenta na minha mente para que eu pratico é isso que precisa ser quebrado. Por isso que vem aquela mensagem: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então a libertação, ela não necessariamente ela precisa do libertador, ela não precisa do agente libertador, porque se eu conheço aquilo que sustenta essa prática e eu quebro essa prática, que é o que? Confessar, arrepender e deixar. Se eu confesso, arrependo e deixo essa prática, esse espírito ele se aparta de mim. Mas essas verdades, elas têm que ser quebradas. E na medida que ela é quebrada, esses demônios começam a sair. Vamos lá para o caso do horário, versículo 24. Quando o espírito imundo sai de um homem, olha que interessante, o espírito imundo sai da onde? De um homem. Então, esse espírito, ele estava dentro de uma pessoa. Os demônios, eles ficam dentro de nós, quando nós abrimos a porta para ele. Então, olha só, grifa aí, quando o espírito imundo sai. Aí grifa também, anda por lugares ermos ou áridos, buscando descanso, mas não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Então quer dizer, o espírito imundo, ele entra e sai de corpos. Está escrito aqui. Aqui também diz que o espírito imundo, ele anda, ele fica o quê? Rodeando o tempo todo. Ele anda por lugares áridos. E olha aqui, e ele diz: voltarei para minha casa. Demônio se comunica. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para lidar com a verdade do mundo espiritual, diabo não é bobo. Ele sabe, ele planeja, né? Ele entra, ele sai, ele anda, ele diz. Então o diabo, ele não é bobo. Bobo é a gente que quer viver a ilusão de que ele está derrotado, acabado, em prisões. Ele está. Se eu dou ordem sobre isso na minha vida, às vezes o diabo, ele não é derrotado na minha vida.
Você está entendendo? Olha só, deixa eu explicar isso para você. A autoridade dele estar derrotado foi dada a mim. Mas para que ele seja derrotado na minha vida, eu tenho que estar em autoridade sobre ele, dizer: sai, não participa. Então, ele não vai estar derrotado porque ele está derrotado. Ele está derrotado porque eu o derrotei, não entrando nas práticas dele. Então, a derrota do inimigo não é necessariamente sem um posicionamento meu. Eu tenho que decidir se eu vou viver as práticas do diabo ou vou viver as práticas de Deus. Se eu vou viver o reino de Deus, se ele vai ser chegado a mim, ou se eu vou viver no reino do diabo. Só existe os dois, não tem meio termo. Então a decisão dele estar derrotado é eu que vou dizer sobre a minha vida. Então olha só, chegando, o diabo quer voltar, não quer? Por quê? Porque na região celeste ele não encontra descanso. Ele precisa de um corpo físico. Ele volta e encontra a casa varrida e adornada. Olha que interessante. Casa varrida e a casa adornada. Então, o diabo, ladrão, ele não quer entrar em um lugar que tenha nada que não seja precioso. A casa está adornada, cheio de coisas preciosas, a paz, a longanimidade, a presença do Espírito Santo. Quantas coisas preciosas agora tem na nossa casa. E ele quer fazer o quê? Voltar, roubar. Ladrão só entra em casa que tem coisas preciosas. Então, vamos ver o versículo 26. Ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Então havia um primeiro estado e depois houve um segundo estado. Infelizmente isso acontece, é comum, né? Não é normal, não, isso é comum acontecer no meio da igreja. O primeiro estado e o segundo estado. O primeiro estado é quando nós chegamos para o Evangelho do Senhor. Quando nós chegamos no Evangelho do Senhor, é igual uma fazenda que está abandonada, né? Aí, quando nós vamos comprar essa fazenda abandonada, nós não vamos de cara morar nela, não é verdade? Nós vamos limpar por dentro, limpar por fora, abrir todas as gavetinhas, limpar, abrir o porão, limpar, tirar, jogar fora as coisas desnecessárias, e depois que tiver limpinho, aí que eu vou entrar lá dentro. O Espírito Santo é da mesma maneira. Então, quando nós chegamos e permitimos a obra da libertação, o Espírito Santo ele começa o trabalho de limpeza. Depois que é expulso, o que acontece? O reino de Deus, ele faz parte de nós. Então, o Espírito Santo ele faz ali a morada dele, naquela casa limpa, adornada. Mas os demônios eles vão tentar voltar, e nós aprendemos ontem por 3 maneiras, e a decisão é totalmente minha. E quando ele volta, e se ele encontra uma porta chamada pecado, eu não aguento cair na cilada, eu não aguento e ouço, né, as vozes dele, eu não aguento o dia mal e eu vou lá e peco. Então, quando eu deixo ele voltar, o estado daquela primeira pessoa, ela fica o quê? Pior. Vocês sabem por que o estado daquela pessoa fica pior? Fica parecendo até que é uma sentença, não é verdade? Ai, só porque ele estava liberto, limpinho, e agora ele pecou, então o estado dele, por punição, vai ser ficar 7 vezes pior. Não tem nada a ver com isso. Lembra que eu falei para vocês que está escrito assim, que o valente ele fica muito bem armado guardando aquela casa com aquelas verdades? E uma vez que essas verdades foram desconstruídas e esse valente se desconectou dessa casa, o que vai acontecer agora? Ele precisa de verdades muito mais sustentáveis,
muito mais sustentáveis para que esse valente não corra o risco de ser desconectado novamente. Então, é mesma coisa. Se uma casa ela passou por uma situação de um assalto, agora nós vamos colocar mais trancas, mudar o estilo de porta, mudar o estilo de construção da porta. Nós vamos fazer as coisas com muito mais zelo e muito mais força para que não aconteça de que algo aconteça novamente. É a mesma coisa. O estado da pessoa fica pior porque agora ela está o quê? Com verdades muito mais profundas que é difícil desconectar dela esse valente. Então, o que é a verdade por trás dessa mensagem? É mais difícil trazer um desviado para a igreja, uma pessoa que viveu o evangelho, foi liberto, viveu experiências com Deus e alguma coisa aconteceu, ele caiu na cilada, ele ouviu que não devia e as coisas, né, ele não se guardou, a armadura dele ainda não estava pronta e ele desvia. O estado dele fica o quê? 7 vezes pior. É mais difícil conversar com um desviado. Vocês já passaram por essa experiência? É mais difícil trazer um desviado para a igreja. Por que é mais difícil? Porque as verdades, as falanges, os espíritos que agora trazem verdades na cabecinha dele, são muitas verdades, muitas mentiras, que o convence de tal forma que ele não consegue se desligar daquele valente. Então, um bom libertador é aquele que consegue quebrar a mentira do diabo, das falanges, o tempo todo. Então, para a pessoa lidar com as pessoas que se desviaram, tem que ter um amor muito grande pela pessoa, pela obra e um interesse por essa pessoa. Porque desconstruir tudo agora, esse reino, esse império das trevas que está sobre ele, para que ele volte, tenha uma vida de amor, uma vida de acreditar no evangelho, uma vida de acreditar no pastor, uma vida de acreditar nas igrejas evangélicas, as quebras, as desconstruções agora precisam ser muito maiores, porque o império está mais forte, porque esse valente ele não vai querer sair assim, né? Ele construiu mais mentiras e mentiras mais sustentáveis. Então a mensagem de hoje, eu tô sendo direcionada esses dias a falar muito sobre pecado e eu estou lendo muito sobre isso. A pergunta hoje que o nosso estudo quer trazer para o nosso coração, quais são as verdades, né? Qual que é essas palavras que a gente acha que é verdade, essas mentiras do diabo que está dentro de nós, que não permite que a gente abandone essa prática de pecado? O que está falando aí no teu coração que você não consegue abandonar esse relacionamento de pecado? O que o diabo está falando aí no seu coração que você não consegue se entregar novamente ao evangelho? O que o diabo está falando aí no teu coração que você não consegue largar a bebida, que você não consegue largar o cigarro? Que mentira se torna tão verdade para você que você não consegue abandonar esse pecado? Uma vez que você pega essas palavras e descobre que por trás dessas palavras existe alguém te sustentando nessas mentiras, vocês vão conseguir ser libertos. E o dedo de Deus, que é o dedo libertador do Senhor, fará o reino de Deus chegar sobre vós. E quando o reino de Deus chega sobre vós, nós pensamos diferente, comportamos diferente, temos uma cultura diferente, porque nós mudamos agora o quê? De reino.
Então, eu não acredito que uma pessoa que não muda a cultura, não muda o jeito, não muda a mentalidade, não muda o jeitão, o reino está operando sobre essa pessoa. Então, quando o reino de Deus está sobre nós, nós somos transformados e nós somos totalmente diferentes do reino que nós éramos antes. Se pegar a Karine de 15, 20 anos atrás, evangelho, 20 anos atrás, né? Eu sou totalmente diferente. O reino me mudou. Eu não podia ser a mesma pessoa com aquele reino, a mesma cultura, a mesma mentalidade, o mesmo jeito, né? Eu era muito brava e chata, e enfrentava, humilhava, aquela coisa, né? Então, eu não poderia trazer isso e falar, é minha personalidade. Não. Então, não significa que o reino está sobre mim. Eu não posso vir e falar que o reino está operando se eu não mudei a minha cultura. Tudo muda, o meu jeito de pensar, o meu jeito de comunicar, o meu jeito de comportar, o meu jeito de vestir, o meu jeito de me apresentar, tudo muda, porque é o quê? Um novo reino, é um novo reino que opera sobre mim. E aquele jeitão lá é do outro reino. E Deus faz o quê? Separação de reinos. Então, quando o reino de Deus ele está sobre mim, há uma conversão genuína. E nós precisamos orar por uma conversão genuína. Para quê? Eu orar por mim e vocês orar por vocês. Porque nós merecemos viver a verdade do reino. Nós precisamos viver a verdade do reino. Por quê? Porque nós merecemos conhecer o reino. E quando o reino ele se torna verdade sobre nós, é maravilhoso. Verdadeiramente, Deus opera sobre nós. Então, nessa noite, eu quero orar com vocês para que essas mentiras do diabo, que para vocês são verdades, te sustentem, elas comecem agora a te incomodar. E amanhã, na segunda-feira, isso não seja mais uma prática comum na sua vida. E vocês consigam lidar todas as vezes com essas vozes. E vocês podem ser o seu próprio libertador. Amém? Então eu quero orar com vocês. E eu vou pedir para que vocês fechem seus olhos, meditem em Deus. E comecem a dizer ao Senhor que vocês querem que o reino dele opere sobre nós. Que há uma mudança de reino, uma mudança de cultura. Que o reino do diabo seja quebrado. Que a mentira do diabo seja quebrada. E o reino da verdade ele vem operar. Eu quero que você traga na sua mente quais são os pecados que te afligem, por que você peca? Por que esse pecado ainda prevalece? Por que esse pecado está aí? Quais são as mentiras do diabo dentro da tua mente que faz você operar ainda dessa maneira? Senhor Deus e Pai, nesta noite, nós invocamos o Teu reino que venha a operar sobre nós. Deus, que a estrutura, o império, Senhor, ó Deus das trevas, a antiga Babilônia, Senhor, ó Deus, seja agora quebrada, desestruturada, desmaterializada, Senhor, ó Deus, da nossa alma, do nosso espírito, que agora essa estrutura babilônica do inferno, Senhor, ó Deus, seja agora quebrada na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Todos os espíritos malignos, todas as falanges de demônios comecem agora a ser afligida, destruturada, desmaterializada, e que a luz do Espírito Santo venha agora a ser jogado sobre as trevas.
Que as trevas agora, Senhor, ó Deus, venham manifestar. Que as trevas agora, Senhor, ó Deus, não venham mais se esconder. Estamos jogando luz sobre as trevas e declaramos agora: trevas, aparece. Que essas trevas não enganem, que essas trevas não fiquem ocultas. Nada fica oculto diante dos olhos de Cristo. Nada fica escondido diante dos olhos de Jeová. Que as coisas venham à tona, que os corações sejam revelados. Senhor, que caráter sejam transformados, que verdades venham ser manifestos. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos dá força. Força, Senhor, ó Deus, para resistir às mentiras do diabo. As verdades que um dia eu dizia na minha mente, Senhor, ó Deus, eu declaro agora que são mentiras do diabo. E nós agora, Senhor, ó Deus, quebramos as forças, Senhor, ó Deus, desse império. E desligamos agora. Desligamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda a falange com aquilo que sustenta, com os valentes que te sustenta, desligamos agora as suas obras. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que venham soltar agora essas pessoas. Solta a mente das pessoas, solta o coração das pessoas, tira o engano, tira a mentira. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tira, Senhor, ó Deus, toda a argumentação mentirosa do diabo, tira toda a ciência mentirosa do diabo, tira toda a inteligência mentirosa do diabo, tira agora toda a perspicácia mentirosa do diabo, Senhor, ó Deus, toda a estrutura, Senhor, ó Deus, de manipulação da mente, manipulação com os lábios, Senhor, ó Deus, justificativas do diabo, seja agora quebrados, Senhor, ó Deus, na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta, Senhor, ó Deus, um povo que vive o teu reino. Levanta, Senhor, ó Deus, um povo que o teu reino opere sobre eles. Levanta, Senhor, ó Deus, um povo que experimente do teu reino, que culturas sejam mudadas, que a cultura de reino, Senhor, ó Deus, venha prevalecer, que a cultura do reino de Cristo venha prevalecer, Senhor, ó Deus, que os olhos espirituais venham ser abertos, as mentes, Senhor, ó Deus, venham ser libertas. Liberta, Senhor, ó Deus, os teus cativos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor venha se tornar verdade nos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continuem orando em casa. Quem tem visão aberta e gosta de oração deve ter visto muita coisa acontecendo por aí. Continue orando e peça para Deus que o reino dele seja chegado sobre a tua vida. É totalmente diferente viver a cultura do reino de Deus e a cultura do reino do mundo. Amém? Então, a oração de hoje foi sobre libertação. Nós estarmos mais leves para a semana que começa. E amanhã, 2h da manhã, quero trazer outra palavra bem especial. Quando tudo der errado, o que fazer? Amém? Então, um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida na palavra, qualquer dúvida na oração, fale comigo, manda o direct, fala comigo que eu vou estar em constante oração por vocês. Eu gosto de orar, é o meu ministério, eu gosto de orar. Vou fazer o quê? Um grande beijo para vocês, até amanhã. Até amanhã.